Você sabe a diferença entre uma operadora de turismo, uma agência de viagens e uma consolidadora? As três podem trabalhar juntas ou de forma independente. A gente pode acabar dependendo um dos outros. E apesar da lei dizer que somos praticamente a mesma coisa dentro do turismo, nós não somos. Fazemos coisas exatamente diferentes uma da outra. Apesar ainda de trabalhar dentro do turismo e uma hora ou outra a gente precisar um dos outros. Eu vou citar aqui para você as principais diferenças, de forma bem rápida e bem simples. As agências de viagens no Brasil, elas devem estar cadastradas no Cadastur, obrigatoriamente, para poder intermediar os serviços turísticos, que são desde passagens aéreas, hotéis, passeios, ingressos, tanto para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. As agências de viagens, elas intermediam a contratação desses serviços para o cliente final, que é o passageiro. Nessa cadeia de valor, a agência de viagens ou agente de viagens, ele é que faz toda a consultoria, ele analisa a viagem para que ela fique especificamente dentro da medida que o cliente quer e pode estar pagando ou contratando. Ele que vai verificar quais as condições para ir naquele destino, quais os documentos necessários, o que é restrito, o que não é, o que é seguro, não é, e por aí vai. Os fornecedores, as quais as agências de viagens trabalham, é o que vai garantir boa parte do sucesso dessa compra e de uma viagem segura. E aí agora que vem o passo de quais os principais fornecedores que as agências de viagens trabalham, que no caso é a operadora de turismo e a consolidadora. As consolidadoras, elas são distribuidoras de venda de passagens aéreas para as agências de viagens. As agências de viagens, para poder emitir passagem aérea direto com as companhias aéreas, ela teria que ter um certificado IATA. Algumas estão enquadradas e podem ter esse registro IATA e outras não. Tem todo um conceito, tem todas umas limitações, tem toda uma exigência que as agências menores, elas não conseguem ter essa condição. Então, para poder emitir a passagem aérea de forma regulamentada e que é permitido, é somente através das consolidadoras. Inclusive, já mencionamos sobre o IATA aqui no canal do Sou Mais e foram algumas postagens atrás, quem ainda tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, ou no nosso link que está lá no bio do Instagram, que tem a página do IATA, para você ter um estudo maior, ou aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Então, na cadeia de valor, as consolidadoras são as que conversam e fazem a interlocução e a intermediação de negociação entre agência de viagem e companhias aéreas. Ela vai nos ajudar não só a emitir uma passagem aérea, mas verificar o que é permitido e o que não é para a contratação daquela passagem aérea. Qual a melhor forma de se tornar segura essa compra e essa venda, tanto para a agência como para o cliente final. Apesar das companhias aéreas terem os seus canais de venda direto, as consolidadoras, elas estão longe de deixar de existir porque elas alcançam regiões e canais as quais as companhias aéreas não alcançam. Então, dificilmente essa ferramenta ou esse setor vai deixar de existir. É quase impossível. As agências, elas têm um alcance tão grande e de determinado público que, por mais que esses players tentem, que são as companhias aéreas ou agências online, elas não conseguem alcançar todo o público geral. Apesar de não aparecer, não ser muito divulgado, as agências de viagens, elas geram um volume tão intenso junto às consolidadoras com as companhias aéreas, que muitas vezes as agências conseguem valores diferenciados em suas tarifas por conta do volume. Então, a tendência no turismo, e principalmente com as companhias aéreas, é quanto maior volume de vendas, maior o meu poder de barganha. Por isso que as agências, elas têm valores diferenciados, sim, em relação a companhias aéreas e até com relação a alguns sites de vendas de passagens aéreas. A operadora de turismo, ela tem uma gama maior e um poder aquisitivo de barganha maior do que as agências de viagens. Ela comercializa passagens aéreas, hotéis, passeios, ingressos, ela comercializa tudo. A principal característica dela é se ater às sugestões e às necessidades de mercado e fornecer produtos, tanto eles podem ser fechados, conhecidos como pacotes, ou pode ser vendido individualmente, fazer uma promoção só de hotel, fazer uma promoção só de passeio e por aí vai. No entanto, o que é tão diferente da operadora de turismo para uma agência de viagens? Fazemos praticamente quase a mesma coisa? Sim, fazemos. Mas o poder de barganha deles, o volume de venda, de compra e venda é bem maior.
Então eles conseguem sim diferenciar os valores, conseguem financiamento do pacote, da viagem, eles conseguem bloqueios, que é bloquear lugares já pré-reservados. Eles já pré-reservam alguns lugares, quartos de hotéis ou assentos, para nesse total, como se fosse um grupo, juntar e vender com um valor mais acessível. Geralmente esses que são os pacotes fechados em operadoras, justamente por se tratar de valores como se fosse de grupo, você não consegue fazer diferenciação, você não consegue personalizar aquela viagem, ela é daquela forma como a operadora apresenta. Então o poder de alcance e barganha dela é maior do que uma agência de viagens. No entanto, uma agência pode ser operadora? Pode, ela pode operar, ela pode criar os seus próprios pacotes de serviços. Uma operadora de turismo, ela pode ser uma agência? Pode. Temos exemplos de grandes operadoras como CVC, Agastour, Flytour, que são operadoras, elas vendem também para agências de viagens, no entanto, elas também vendem para público final. Assim como as consolidadoras, as operadoras têm alguns canais, algumas regiões que elas não chegam e elas dependem das agências de viagens para chegar até aquele público, até aquele local. Então, acaba acontecendo bem parecido com as consolidadoras e por mais que eles tentem fazer a venda direta, por mais que eles tentem divulgar e fazer venda direta no site online, ainda assim, com as agências de viagens, eles são dependentes para conseguir alcançar diversos públicos diferentes e diversas regiões diferentes. Por isso que, por mais que as pessoas falem, não precisa de agência de viagens, mas hoje tem internet, como é que eu vou concorrer com a internet? Gente, o Brasil é tão intenso, é tão grande. Como é que você consegue pensar ainda que a gente não vai alcançar determinado público, determinadas pessoas? Não são pessoas que são dependentes ou que não sabem mexer num site, numa internet. Sabem. A diferença é validar e sentir segurança naquilo que ela está fazendo. Se ela vai para uma região que ela não conhece e ela pesquisa e ainda assim fica confusa, por que não contratar através de uma agência? Só para vocês entenderem, uma empresa que atende passeio em Bonito, ela é uma agência de viagens. Você está comprando de uma agência para fazer um passeio. Então, as agências, elas são muito fortes, elas são muito grandes. É uma rede imensa de valor. Basta você saber entender, compreender e saber trabalhar de forma profissional para que você consiga passar toda essa segurança e certeza para o seu cliente e fazer uma venda muito válida e muito satisfatória para quem vai estar viajando. E aí, você conseguiu entender a diferença das três? Se ficar mais alguma dúvida, pergunta aqui na caixinha que a gente vai te respondendo. E vem, sou mais agente!